Bem, vamos lá, dar início à nossa aulinha aí online, tá? Do sétimo ano agora, professor Thales, já me conhece, tá? Nosso tema da aula de hoje é a origem da vida, que é o capítulo 4 do nosso livro de ciências. Eu continuo aqui seguindo o nosso livro de ciências do sétimo ano, tá certo? Então vamos lá. Você pode pegar o livro e ir acompanhando que está seguindo a mesma ordem do que a gente estava vendo, tá? A mesma ordem do livro. Então vamos lá. Como tudo começou? Então, olha só, se a gente vai falar sobre a origem da vida, a gente vai primeiro, a gente vai aqui, na verdade, falar sobre a origem da vida na Terra, né? Não sobre a evolução das espécies, mas como a Terra começou, como ela tem aí do jeito que a gente é hoje. A gente sabe que ela não foi sempre assim, tá? Então, na verdade, a gente vai ver algumas teorias, alguns processos que ajudam a gente a identificar como que isso tudo aconteceu. Então, vamos lá. Se a gente for pensar na origem da Terra, a gente tem aí que a idade da Terra é velha pra caramba, ela tem aproximadamente aí 4,5 bilhões de anos, tá? No início, como que isso começou? Com uma aglomeração, né, de poeira, de gases, né, de substâncias, e aí com isso foi formando, né, o planeta meio que por fora, pensar nisso, né, a composição do planeta, redondinho. Só que ainda assim era muito impróprio ali para ter vida acontecendo. E não é vida que nem a gente está vendo hoje aqui, não, os humanos e tal. É qualquer tipo de vida. Era um planeta muito quente, né? Enfim, não conseguia ainda ter nada do que a gente considera como vida hoje, tá? Com o passar do tempo, o planeta vai se esfriando, a temperatura vai diminuindo, e aí você começa a surgir a crosta terrestre e começa a surgir alguns outros gases, né, sendo liberados lá pelo manto, pelo núcleo, né, liberados pela decomposição das rochas, e você começa a ter, por exemplo, lançamento de gás carbônico, né, que é o CO2, lançamento de vapor de água, de nitrogênio, de metano, amônia, hidrogênio, todos gases primitivos, né, dessa atmosfera primitiva, que com o passar do tempo a possibilidade desses gases e o início do surgimento ali de alguns seres vivos, né, como bactérias e tal, acaba fazendo com que a fotossíntese possa acontecer. A gente viu fotossíntese lá no filme que a gente viu e tudo, né? A fotossíntese, então, ela passou a aumentar a concentração, a quantidade de oxigênio na atmosfera, porque a gente viu que é pela fotossíntese que as plantas liberam o oxigênio. Elas vão pegar o gás carbônico presente aí na atmosfera e vão liberar e vão produzir o oxigênio. E aí, aumentando a concentração de oxigênio, você começa a aumentar a possibilidade ali do surgimento dos seres vivos, tá? E aí tem algumas teorias que a gente traz aqui para mostrar como que os seres vivos poderiam ter surgido. Então a primeira que a gente fala aqui é a abiogênese. A gente fez um trabalho em sala sobre isso, uma folhinha que eu dei para vocês, tá? Os defensores dessa hipótese acreditavam que determinados materiais inanimados, que não tinham vida, conteriam um princípio ativo, isto é, uma força capaz de comandar uma série de reações que culminariam com a transformação desse material em seres vivos. Tá ok? Então, pela geração espontânea, qualquer coisa que não tinha vida acabava com o passar do tempo, né? Acabava sendo transformado em um ser vivo. Então, olha aqui, ó. Acreditava-se que sapos, cobras e crocodilos poderiam surgir pela transformação do lodo. Então, olha só, tinha aqui lodo, pedrinha, e aí do nada, com o passar do tempo, esse lodo e pedrinha iam se transformando em sapos, por exemplo. Que loucura, né? Geração espontânea. Por que é espontânea? Porque espontaneamente, naturalmente, isso era surgido, né? A vida tinha origem, né? Uma abiogênese que a gente chama. O que a gente tem hoje, na verdade, né, é a teoria da biogênese, que a vida não surge do nada, ela surge a partir de um outro ser vivo. Então, esse experimento aqui, que é o experimento de Pasteur, vou botar um videozinho no final para você dar uma olhadinha nele. Ele falava que ele colocou líquido nutritivo com um alimentinho dentro de um frasco com um pescoço longo. Em seguida, ele pegou o gargalo desse pescoço, desse frasco, e esticou ele, alongou ele. Lá dentro, o líquido ele botou para ferver, botou uma chaminha, um fogo embaixo, tá? E esterilizado. Esterilizado quer dizer que ele eliminou qualquer tipo de micro-organismo que estivesse ali presente, tá? Depois que ele viu que o líquido no interior do frasco, com o pescoço alongado, não tinha micro-organismo mais, não crescia mais nada. Por quê? Porque ele tinha eliminado, ele tinha esterilizado, né? Quando ele botou essa chama, ele esterilizou esse líquido ali dentro, tá?
Quando ele quebrou o frasco, aí ele viu que podiam surgir micro-organismos nesse caldo, tá? Que estava contaminado. Por quê? Porque quando ele quebra, esse caldo fica exposto ao ambiente, então tem micro-organismos ali presentes. Tá ok? Tá certo? Então, com esse experimento, ele caiu por terra a abiogênese. Porque se a abiogênese fosse verdade, aqui, ó, ia surgir micro-organismos e não surge. Porque ele não consegue, não surgem, né, esses micro-organismos, porque eles não conseguem chegar até aqui. Tá ok? Não consegue. E aqui já não tinha mais nada, porque eles foram queimados, eliminados, tá? E aí vamos lá. Outra teoria também, né, outras duas teorias também que são bem discutidas, bem faladas, é do criacionismo e do neocriacionismo, né? A gente que vive aí numa sociedade, num país bem cristão também, a gente está bem acostumado a falar bastante e ouvir sobre o criacionismo. Então o criacionismo falava que os seres vivos foram criados por um ser divino, por uma entidade, né? O que a gente representa aqui na forma de Deus. Já o neocriacionismo, que também a gente pode ver em alguns lugares como design inteligente, ele fala que a existência da vida não é algo aleatório, não foi do nada, mas sim resultado de um desenho inteligente, de alguma entidade maior, né, de algum ser divino, que ia mexendo os pauzinhos para a vida ir acontecendo, né, de acordo com as teorias de surgimento dela. Tá? Existe uma outra teoria também bem interessante que fala da panspermia cósmica, que dizia que os primeiros seres vivos vieram de outro planeta. Né? Então vieram aí bactérias, outros seres vivos de outro planeta, e caíram aqui na Terra e começaram a povoar também. Tá? E aí a gente chega aqui no último, que é o experimento de Miller, que eu também vou botar um videozinho aí no final para vocês verem, que ele recriou, na verdade, as condições da atmosfera primitiva. Então ele colocou aqui, ó, vários gases que estavam presentes lá na atmosfera primitiva, que a gente comentou: metano, amônia, água, gás hidrogênio. E aí ele recriou as condições, como lá na atmosfera primitiva, muitos choques, descargas elétricas. Aí ele fez exatamente isso, olha só. Ele colocou esses gases, várias descargas elétricas ali acontecendo, colocou para resfriar, né, esses gases, né, estado de vapor, né, estado gasoso, botou isso para resfriar, e aí quando ele coletou, ele achou os aminoácidos, que a gente chama, que é como se fosse uma base da vida, né, que vão formar as proteínas já presentes no seu corpo, por exemplo. Tá? Então, por esse experimento aqui, ele conseguiu recriar as condições da Terra primitiva e viu que a partir disso era possível sim criar moléculas orgânicas, moléculas de vida. Tá? O que você vai fazer agora? Para valer a presença de hoje, essa atividade de hoje, é sua vez. Então você vai copiar essas perguntinhas no seu caderno, responde, tira uma foto e manda para mim aqui pelo próprio sala de aula. Pode ser? Você pode copiar também o resumo da aula aqui pelo slide no seu caderno para ficar melhor, tá? Mas isso aqui você tem que copiar, responder no caderno, tirar uma foto e me mandar lá pelo sala de aula. Faz o print aí. Printou, foi. Aqui eu coloco o passo a passo de como que você vai me mandar essa aula, tá? Como que você vai entregar ela lá, onde que você anexa, onde que manda, etc e tal. Tá? Dá um pause para você ler como que você vai fazer ou tira o print. Eu vou esperar. Foi, né? Ótimo. Como que você pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida? Tem meu e-mail, tem meu perfil do Instagram, você pode mandar mensagem lá privado que eu também respondo. E aqui, ó, embaixo da atividade tem o comentário da turma. Então você escreve ali o seu comentário que eu vou ver e eu vou responder assim que eu conseguir. Tá? Se você tiver dúvida ou da matéria ou de como anexa, alguma coisa assim, aí você pode perguntar para mim aqui que eu respondo, tá bom? Gente, no mais é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Vejam agora os vídeos que eu vou botar aqui junto, tá? Aproveita, dá um like no meu canal, se inscreve, vai lá no meu Instagram também, se inscreve. Dúvidas eu estou aqui no meu e-mail no sala de aula e um grande beijo! Em 1862, o alquimista francês Louis Pasteur revisitou o debate entre Spallanzani e Needham e, através de um experimento mais elaborado, provou que a geração espontânea não existe.
Pasteur tentou encontrar maneiras de permitir o acesso de ar a uma infusão para que ele pudesse de uma vez por todas responder à crítica de Needham, mas ao mesmo tempo evitar que germes flutuassem livremente pelo ar e que quando entravam nas infusões eram a fonte de crescimento dentro delas. Pasteur usou 3 conjuntos de béqueres. Em um deles, os béqueres foram completamente lacrados. Em outro, eles foram deixados abertos, mas os pescoços foram estreitados e retorcidos. No terceiro, os béqueres foram deixados totalmente abertos. Em apenas alguns dias, a solução dos primeiros 2 conjuntos não foi contaminada. O segundo conjunto permaneceu livre de bactérias porque seus pescoços longos e retorcidos impediram a sua penetração. Nestes e em outros experimentos, Pasteur acabou com a teoria da geração espontânea. Esta é uma das maiores e mais convincentes evidências experimentais já realizadas por alguém para contribuir com o debate sobre a geração espontânea. Mas aquele experimento teve um desdobramento interessante. Pasteur foi tão convincente em sua demonstração que a vida não podia surgir espontaneamente que passaram-se mais 40 ou 50 anos antes que a comunidade voltasse a pensar na origem da vida. Porque seus experimentos haviam sido tão convincentes que acabaram com o conceito da vida surgir sozinha. Os aminoácidos, que são atualmente produzidos no interior das células, são elementos fundamentais para a vida. Ao pensar na origem da vida, é importante pensar em como esses aminoácidos foram produzidos ainda na Terra primitiva. No começo do século XX, Alexander Oparin e John Haldane desenvolveram uma hipótese a respeito da origem da vida na Terra, que ficou conhecida como hipótese Oparin-Haldane. Segundo essa ideia, a atmosfera da Terra primitiva era composta por gases como nitrogênio, amônia, metano, dióxido de carbono, vapor de água e hidrogênio. O oxigênio passou a estar presente na atmosfera alguns milhões de anos depois, após o evento da fotossíntese. Harold Urey argumentou que a Terra em seus primórdios teria uma atmosfera redutora, similar aos planetas gigantes gasosos. Nesse ambiente redutor, moléculas orgânicas poderiam ser formadas se houvesse alguma fonte de energia, tal como tempestades elétricas ou radiação ultravioleta proveniente do Sol. Em 1953, os pesquisadores norte-americanos Stanley Miller e Harold Urey projetaram e desenvolveram um experimento cujo objetivo era simular essa atmosfera da Terra primitiva e verificar se os aminoácidos teriam sido produzidos a partir de moléculas carbonadas mais simples. O dispositivo no qual o experimento foi realizado era constituído de 3 portas de amostras, uma entrada e um reservatório de água, um condensador e uma câmara de descargas elétricas com seus respectivos eletrodos. Os compostos selecionados por Urey e Miller para compor esse experimento foram nitrogênio, amônia, metano, dióxido de carbono, vapor d'água e hidrogênio. A hipótese inicial é de que, se a esses compostos fosse adicionada energia, teríamos como resultado compostos biogênicos. A mistura foi submetida a descargas elétricas simulando relâmpagos, na tentativa de simular a Terra primitiva. Esse material posteriormente foi condensado e evaporado novamente, num ciclo contínuo. O experimento inicialmente forneceu 2 grupos de compostos biogênicos. No primeiro, tivemos formaldeídos e cianeto de hidrogênio. Esses componentes então se combinaram para compor, no segundo grupo, ácido fórmico, ureia e aminoácidos. Esse experimento mostrou que compostos orgânicos simples, incluindo os elementos fundamentais para as proteínas e macromoléculas, podem ter sido formados nessa suposta atmosfera da Terra primitiva, com a presença de energia. É bastante tentador acreditar que foi dessa maneira que a vida surgiu aqui na Terra. Porém, existem 2 questões que devem ser consideradas. O primeiro problema é que a atmosfera da Terra nunca foi redutora em um grau necessário para se formar aminoácidos. Experimentos semelhantes ao de Urey e Miller em ambientes neutros ou pouco redutores não resultaram em nenhuma produção relevante de aminoácidos. Como vimos na semana anterior, os planetas rochosos se formaram a partir de um processo colisional entre corpos sólidos menores, os planetésimos, em um processo muito diferente ao da formação de planetas gasosos. Por essa razão, os planetas rochosos têm uma atmosfera neutra, ricas em dióxido de carbono e nitrogênio. Já os gasosos concentram uma quantidade grande de gás com atmosferas redutoras, ricas em hidrogênio, amônia e metano.
Se por um lado é difícil encontrar um ambiente na Terra primitiva que tenha favorecido a produção de aminoácidos, o experimento de Urey e Miller deve ser eficiente fora da Terra. O segundo problema em associar esse experimento à origem da vida na Terra é o fato de que não se conseguiu gerar todos os aminoácidos necessários para a vida tal como a conhecemos. A vida na Terra demanda 20 aminoácidos diferentes. Outro aspecto relevante é o fato de que a vida possui uma complexidade muito maior do que aminoácidos. Por exemplo, ao analisarmos os ácidos nucleicos, DNA e RNA, indispensáveis para o funcionamento das células, vemos que existe um abismo de complexidade química entre os aminoácidos e uma célula viva, por mais simples que seja. As questões pertinentes a esse abismo ainda não foram respondidas. Ainda não sabemos como, partindo de aminoácidos na Terra primitiva, chegamos ao primeiro organismo vivo.